Olá pessoal, senta que lá vem história, aqui com mais uma historinha e aqui novamente falando sobre arte. Gente, porque é um tema que muitas pessoas vivem, muitas pessoas procuram se deleitar com a arte, procura também até lançar uma crítica sobre a arte, né, sobre alguma obra, mas assim não procuram saber das definições iniciais das pessoas que definiram a arte, das pessoas, dos pensadores que pensaram a arte, que julgaram a arte, que definiram a arte, né? E aí eu no outro vídeo falei do que seria arte, né? Que muitas vezes você vê em algum lugar por aí, cultura e arte. A arte é uma área do conhecimento da cultura, e cultura é tudo que é conhecimento, desde as coisas relacionadas com o trabalho seu. Se você pensar o seu trabalho, o trabalho da sua mãe, do seu pai, dos parentes, de tudo, isto é cultura, porque ela vem de alguma área de trabalho. E esta área de trabalho, ela foi pensada num... Gente, tá vendo o jogo do Flamengo aqui, então é assim, tá no SBT aí, todo mundo tá assistindo. E aí, até me perdi, porque assim, mas tudo bem. Aqui vocês vão ouvir miado de gato, porta, vizinho gritando aí alguma coisa, mas deixa pra lá. É assim, é natural, gente. Então, assim, a arte é uma área da cultura, certo? A cultura se define como um estudo antropológico, e quando você fala cultura, você sempre atribui a uma pessoa muito de conhecimento, né? Geralmente liga isso à arte e talvez à política, da geografia, mas vocês não conseguem assim muito assimilar que áreas da cultura que as pessoas conhecem, mas geralmente vocês relacionam mais a cultura, né? A arte. E a arte é uma área do conhecimento, dentre outras que antropologicamente foi definida assim. Quais seriam elas? Seriam todas as áreas que existe de conhecimento, ou seja, onde há o homem, a arte. Onde não existe o homem, só a natureza, existe, não existe arte. Então, também se associa àquela coisa do cultivo, que é isso mesmo. O primeiro conhecimento que o homem lançou foi sobre dominar a natureza hostil e cultivar e criar aquela espécie de sabedoria popular sobre o cultivo, sobre a forma de lidar com tudo isso. Esse é um pensamento antropológico. E a partir daí, essa sabedoria popular, ela avança para o conhecimento científico, que é o método, né? Que é uma coisa bem prática, né? E voltada para a vivência, para o trabalho, para a nossa sobrevivência. E por isso que eu digo que tudo que é cultura, lembra, tudo que é conhecimento lembra cultura. Então, aqui, tudo que você vê ao seu redor, você dá uma olhada aí de 360 graus ou 180 graus aí, para seu ambiente onde você está, quando você estiver andando na rua, tudo isso é cultura. A cultura que mais predomina hoje é a cultura do método científico, que é a própria ciência, que é o método, que é você olhar assim e ver que, por exemplo, todo mundo está saindo para o trabalho, tudo que existe é fruto do trabalho, a profissão da sua mãe, do seu pai, da sua tia, da sua avó, tudo isso, porque é um método, é uma coisa que foi pensada para a idade moderna, assim, a essência já existia, mas como empirismo, como repetição de uma prática, que é a sabedoria popular, o empirismo, o senso comum, que foi passado para o método para o trabalho. Então, o trabalho também é método,
é método, é conhecimento científico e é cultura. E cultura também trabalho também é cultura, certo? A filosofia, a religião, essa sabedoria popular que não é tão metódica, não é científica, aquela pessoa que não tem um diploma, mas tem um trabalho. E entre delas as artes. Tem aquelas áreas aí desses conhecimentos aí de cultura que eu vou listar aqui quais são os que formalizaram como conhecimento de cultura. Filosófica, religiosa, a sabedoria popular, que é o próprio empirismo, né, a repetição de práticas, que é o senso comum, que a maioria das pessoas praticavam e continuam praticando, sem a formação, e o método científico, né, que é o chamado de método e ciência também, conhecimento científico, e a própria arte. Então, existe dessas aí, aquela que é voltada para pensamento da existência, né, para onde eu vou, de onde eu vim, por que isso, por que aquilo, que é a filosofia e a religião se volta para isso. E aquelas outras que são mais para vivência. Não, eu vivo, eu existo, mas eu vivo, eu tenho que cuidar da vida. Aquela coisa bem focada, bem prática. E dentro dessa que é da existência, né, e que chega à contemplação, tem a arte, que ela é contemplação, mas ela é reprodução de alguma coisa, ela é reprodução da realidade, ou seja, nós temos aí o trabalho e você tem um deleite. Nesse deleite você tem aquela coisa de contemplação, de olhar, observar, tal, aquele momento de como se fosse uma folga de trabalho, um time. E tem aquela que você não só olha, contempla, observa, mas você tenta reproduzir essa realidade que você vê. E quanto que a religião, então, e a filosofia tá observando, indagando, lançando pensamentos da realidade, do que vê, né? Tanto numa paisagem natural, como uma paisagem transformada, que são as cidades, por exemplo, a arte está olhando aquilo e reproduzindo, lançando uma ideia primeiramente e reproduzindo. Por quê? Porque a arte quer dizer reprodução da realidade. Diferente do método, da vivência, daquela coisa que você tem que trabalhar e não dar uma parada para observar, para analisar, para se indagar, você tem aí este momento para filosofia, para religião e para arte, só que vendo essa realidade, essas áreas de contemplação, de deleite, de descanso do trabalho, tem aquela que você reproduz, e isso é arte, certo? Mas vamos avaliar em quais dessas artes você vai reproduzir. Então, quais são as artes que existem? As manifestações de artes, as linguagens, que linguagem é não só a fala e a escrita, é todas as manifestações de linguagem que alguém vai estar do outro lado para ter uma visão, para lançar uma opinião sobre aquilo. Então, você tem aí, você pensa nos sentidos, visão, audição, paladar, olfato, tato, né? E você tem algo que é dos sentidos. E você, através daquilo, vai sentir a arte, né? Enquanto no trabalho você está com tudo isso voltado para algo, para garantir sua sobrevivência, sua vivência, você agora está na arte absorvendo isso, dando uma parada nesses sentidos para observar, contemplar e reproduzir essa realidade. A arte é reprodução da realidade.
Então, vamos ver, no passado você reproduzia a natureza, né? Quando não existia uma paisagem transformada. Agora você reproduz muitas vezes também a cidade, né? E dependendo da cidade, você vai reproduzir aquela coisa bonita ou feia, né? Por quê? Porque vamos pensar quais são as artes do que os dois pensadores, os primeiros dois pensadores que pensaram arte, de definir a arte, falaram. Vamos lá. Você tem esses sentidos, né? Então, você tem as artes plásticas que são pintura e desenho. Você tem a escultura, você tem a música, a dança, o teatro e a arquitetura. E você tem uma sétima arte, que é muito recente, do final do século XIX para o século XX, que inclusive é muito criticada pelos que pensaram a arte, porque eles falam que essa arte ela se desviou do propósito de ser arte para ser entretenimento. Quando você pega, por exemplo, um formato onde se usa o capitalismo, o capital, para você oferecer aquela arte de forma massiva, ou seja, um cinema você está apresentando ali como se fosse uma oferta agregada para todos, né? Então existe uma crítica em cima dos pensadores que pensam arte, em cima da sétima arte, que os pensadores que pensam a arte com essa crítica sobre a sétima arte, até ela ser abraçada, né? Ou ser ocupada pelos artistas contemporâneos. Então, vamos ver. Desenho e pintura. Você usa para observar esse objeto. Existe um objeto, né? O artista está desenhando, está pintando, e do outro lado você tá apreciando essa arte, né? Apreciando ou não apreciando, dependendo do seu ponto de vista do que seria arte, numa definição aristotélica ou platônica, né? Que eu explico já já. Então, o artista tem aquele sentimento e ele reproduz na pintura e no desenho, certo? Vamos ver aqui a escultura. A escultura geralmente não é a reprodução da realidade, é uma reprodução do que você imagina do que é o belo, que é um conceito de arte. Você vê a natureza e diz, a natureza é tão bela, vou pensar numa coisa bela para... No início, essas esculturas, elas pensavam muito as coisas dos utensílios domésticos, mas também elas começaram a reproduzir as pessoas e animais e o que via na natureza. O que se vê na natureza? Não dá para estilizar uma nuvem, uma árvore nem tanto, né, tal, mas pessoas e animais. Então, na escultura, era a noção, na arte, do belo. Na pintura e no desenho, era a reprodução geralmente da natureza, porque a arte também, ela começa numa visão naturalista. Ela vê a natureza, por isso que você vê tantas telas pintadas de natureza. Às vezes tem um homem lá, tem um animal, mas ficou por muito tempo a natureza, né? E a arte, assim, bem natural, a arte paisagística, né? Assim, de imitar a natureza. Porque depois, quando houver as cidades, vão já pintar e desenhar as cidades. E aí, a outra arte seria, eu falei do desenho, da pintura, da escultura. Vamos ver aqui a dança, né? A dança seria também uma manifestação. Começou com agradecimento à natureza, né? Por aqueles alimentos e tal, por alguma manifestação de alegria ou de felicidade e tal. Porque você dança quando você está alegre, né? A música também você ouvir os pássaros e você
reproduziu, né? O canto dos pássaros, né? Tem muito de naturalismo, muitas delas tem muito de naturalismo, que eu inicio a paisagem como ela é, a paisagem primeira, a paisagem que é natural. E temos a arquitetura, aí já não é você olhar a, uma nuvem, uma árvore, um rio. Agora você, como na escultura, que você também vê uma coisa e tem a noção do belo, que é uma, uma, uma outro conceito dentro dessa coisa da arte, que é o belo, né? Aí você tem falei da escultura, falei do desenho, desenho, pintura, escultura, arquitetura, dança e música, né? A escultura e a arquitetura é um período que é um período chamado arcaico na Grécia, porque quando se tem esses dois pensadores, tem a coisa da Grécia em 4 fases, 4 épocas, que era a fase chamada homérica ou geométrica, que era aquela de pensar as fórmulas, pensar a estética, né? Porque a estética, gente, quer dizer a realidade do que você vê de cores e formas. Estéticas são cores e formas, certo? Então, com essa noção do belo e da estética, se fazia os utensílios. Primeiramente, algo ligado à coisa da necessidade. Depois, as esculturas para desenhar algum arranjo para casa, lembra as ânforas, né? Aquele ornamento para casa. E sempre pensando nessa coisa do belo, a noção do belo. Não era a noção de reproduzir a realidade, né? E era porque no desenho, a definição aristotélica e platônica é mais voltada para definir a arte plástica, o desenho, certo? A pintura e também a coisa da poesia, do que se escreve, né? Do que se primeiro na forma oral, né? E também na escrita, né? Na forma escrita, na fala bela, tudo isso. Então, não é em todas essas artes que Platão e Aristóteles vão definir, né? Mas na poesia. E aí tem que eles dois têm visões diferentes. O Aristóteles, ele ele diz que você vê e você lança um pensamento que é um pensamento, uma ideia de beleza, de você pensar aquilo como uma ideia e você aclamar a natureza, você lançar um pensamento de contemplação da natureza, que isso também é muito usado na filosofia e na religião, né? Você vê que na Bíblia tem os cânticos, né? Os cânticos que fala muito disso, de beleza, né? De contemplação e de beleza, de fazer poesia. A parte lá na Bíblia tem de tudo, gente. Tem crônicas, né? Que são as viagens aí de Moisés, tem tudo. Assim como na Grécia também, na filosofia, tem as viagens de Ulisses, né? E aí você vê aquilo e não só vê aquilo. Você lança aquele pensamento e diz que é a fase poese. Poese vem de poesia, né? Você dá vontade conclamar, eu acho que é essa palavra, conclamar alguma coisa. Nossa, que belo, que coisa, que ave, que isso, que aquilo. E aí você tem a ideia de reproduzir, imitar. Você fazer um simulacro. Simulacro é uma simulação. Vamos fazer aqui, vamos ver se eu consigo imitar
também. Então, isso é o simulacro, simulação, que é chamado de mímese. Então, a mímese é a imitação diante desse objeto através de uma ideia de poese, certo? E na terceira fase, e com isso, também aliada a isso, você tem que trazer isso tal qual, então bem objetivo, reproduzir isso tal qual aquela objeto. Você olha a natureza, lança um pensamento, um poese, né? Tem uma noção do belo, vê que como aquilo é belo, né? Que é o conceito de arte. E também tem a noção da estética, que são as cores e as formas. O que você vê ao seu redor? Cores e forma. É a estética. Quando se diz, por exemplo, você está num lugar horroroso, então as formas dali, na natureza, digamos, transformada numa cidade toda horrível, do jeito que a gente vê hoje a cidade, né, gente? Cheio de fios, assim, nas ruas. Parece que os políticos não se prendem muito a essa coisa de estética, né? E cheio de fiação, cheio de coisa suja. Então, quais são as formas que a gente vê ali? Todo distorcida. Quais são as cores que a gente vê? Sem nenhum equilíbrio. Então, a estética é sem estética, porque estética está ligado ao belo e ao que era natural, que não era retocado desse jeito, reproduzido desse jeito, né? Então, as cidades foram ficando feias. Existe algo por trás disso? Algo proposital? Algo dispensado, doentio, para ser assim? Então, vamos ver. Então, para aquele tempo, você reproduziria tal qual. Só que para hoje, com essa realidade transformada, né? Uma paisagem transformada, você repetiria da forma que você está vendo, se você diz que a arte é a imitação da realidade, é a mímese da realidade. Então você olha, tem um pensamento dessa cidade feia, desarmada, toda quebrada, você, como é a poesia em cima daquilo, como é o pensamento em cima daquilo, a ideia daquilo, vai sair algo belo. Aí como é que você lança mimes? Como é que você vai reproduzir no desenho, reproduzir na pintura, reproduzir na poesia, né? Como é que você vai reproduzir? Que são as duas definições que começaram a ser pensadas, que é a poesia, né? Que é a arte da música, né? Porque a poesia, eu falei de desenho, pintura, que é artes plásticas, escultura, arquitetura, dança e música. A poesia está aqui dentro também. A poesia é algo que ela antecede a letra para uma música, certo? As músicas hoje não são meras músicas, são músicas com letras. Então, são poesias musicalizadas. Então, a poesia está aqui dentro. Então, é na música e na arte plástica, desenho e pintura que você vai observar a arte. Então, você reproduz aquilo tal qual, né? E objetivamente, está sendo objetivo. Eu estou rabiscando, eu estou fazendo, desenhando, pintando e fazendo uma crítica social numa poesia que vai ser musicalizada e com coisas muito feias. Este pensamento foi um pensamento que, quando se estudou Platão, porque o Platão diz que a realidade não é aquela que você vê, é aquela que está na cabeça. Então é aquela coisa. Só que para a época, gente, será que existia uma pessoa que estava assim, uma autoestima tão baixa que não pintou o céu com a estética que ele tem, tão azul? Ou o mar tão brilhante, tão com luzes cristais brilhantes e tudo mais?
né? Ou, será o verde tão bonito da árvore? Será que a estética que ele via não era tão original por conta dessa estado de bem-estar, o mal-estar que ele estava por causa do fardo do trabalho? Então é como se Platão ele dissesse que existe a poese, que você realmente lança o pensamento daquela realidade, e essa realidade não está como a do Aristóteles, não é fiel, porque depende do meu subjetivo. Aquele tá verde, tá aquele mata azul, aquelas montanhas tão lindas, por causa que aquela pessoa tá com aquele sentimento, tá no deleite. Existe até aquela coisa porque a aristocracia tá bem, né? Tá podendo se dar o luxo de, de ter esse deleite de ver as coisas melhores. Mas assim, eu acho, imagine se ele chegasse hoje aqui, né? Então ele criou isso. Outros pensadores pegou isso e acho que descaracterizou, né? Eu acredito que descaracterizou, porque o Platão falava que existe outra realidade por trás dessa, que o que você pinta aqui não é uma cópia fiel, porque você tem outro pensamento, que é o mundo das ideias. Então daí ele criou o estilo, né? Você tem a estética, que é aquela coisa real, você tá vendo para aquela definição, né, para Aristóteles, você tem a estética, né, que é as formas e as cores, e aí você tem o estilo, que o Platão começou a se pensar isso, porque você cria o seu estilo de acordo com o seu subjetivo. Já Aristóteles disse que você tinha que copiar tal qual o objeto, que você não tinha que botar seu sentimento, gente. Vou ficando por aqui, tá muito coberto, mas espero que vocês vejam isso, analisem. Analise se Platão não estava trazendo isso para a coisa da filosofia, da política e da subjetividade. E é isso, eu estou indo, até mais.